Escolhido, você sentiu o peso da guerra, mas não sabia que o campo de batalha era o seu próprio destino. Deixe-me ser direto. Eles tentaram matar você. Eles se reuniram no escuro, fizeram rituais e lançaram maldições poderosas para te silenciar, porque a sua frequência de verdade era insuportável para o reino deles. Mas a conspiração falhou. O universo não te deixou cair. O que você pensou ser estresse ou má sorte era, na verdade, uma frequência divina se defendendo. A energia que eles invocaram para te derrubar não desaparece. Ela apenas retorna para a origem, cobrando juros cósmicos. É por isso que o caos explodiu no acampamento deles e a vida daqueles que te atacaram começou a desmoronar de forma inexplicável. Você não revidou, você refletiu. Neste momento, você precisa entender o código dessa proteção, pois você não é um sobrevivente. Você é a própria lei em movimento. Você precisa saber exatamente o que aconteceu no universo depois que a maldição atingiu o espelho da sua alma. Sua ascensão está selada. Antes de prosseguirmos para essa revelação, eu preciso que você declare essa verdade ao universo. Deixe seu curtir neste vídeo para amplificar sua frequência de luz e ative o sininho para garantir que nenhuma revelação divina te passe despercebida. E agora, a chave da sua ativação. Comente 11 aqui embaixo, exatamente assim, para confirmar ao cosmos que você aceita a justiça divina e a proteção que está inabalável sobre você. Você pensava que aquela dor de cabeça insistente era só estresse, ou que a fadiga repentina era apenas falta de sono, mas a verdade é mais profunda. Você estava em uma guerra totalmente invisível. Pessoas que não suportavam o brilho da sua verdade se reuniram em rituais noturnos para tentar silenciar você. O ataque não era contra a sua personalidade, era contra a sua frequência divina. Eles viram que sua mera presença desestabiliza a mentira. E você não é apenas um corpo. Você é uma torre de transmissão de luz que eles tentaram derrubar. A grande ironia é que a magia deles falhou miseravelmente, porque a verdade que você carrega age como um espelho espiritual. Toda a inveja, a maldição e o feitiço que eles direcionaram voltaram para o remetente, amplificados. Você não precisou revidar, porque a lei universal lutou por você. Sua energia estava tão alinhada que não absorveu a contaminação. Ela a refletiu. O caos que você viu se instalar na vida deles não foi vingança, foi correção. Você é inquebrável, porque sua essência não é humana. Ela é um decreto divino. Eles esqueceram um detalhe crucial. A energia invocada para te destruir tinha que ir para algum lugar, e o universo não dá reembolso. Enquanto você estava em paz, o céu estava processando o pagamento. Isso nos leva ao ponto mais filosófico de toda essa jornada. O que acontece quando a mesma energia que era para te matar se transforma no combustível para a sua ascensão, e a queda deles se torna a prova irrefutável de que você é a própria lei em movimento? Eles tentaram te parar, mas o problema nunca foi você. Era o seu som. A sua frequência era alta demais, clara demais. Você não estava apenas vivendo, você estava vibrando a verdade, e para quem vive na mentira isso é um terremoto. Você pensa que eles estavam chateados com suas palavras, mas a realidade é que o seu campo de energia estava desmantelando os sistemas de engano deles. Sua luz incomoda quem se esconde no escuro. Por isso, eles fizeram de tudo, de fofoca a rituais secretos, para tentar abaixar o volume da sua vida. Eles queriam que você duvidasse da sua própria clareza. Mas uma frequência divina não se cala, ela apenas se amplifica quando a resistência bate. O que eles não entenderam é que você não precisava revidar. Você é um espelho espiritual. Toda a energia de inveja, toda a maldição e manipulação que eles jogaram não penetrou em você. Ela bateu e voltou para a origem, amplificada pela lei cósmica. Enquanto você estava focado em curar e seguir em frente, o universo estava ocupado processando a fatura deles.
É por isso que você viu o caos se instalar na vida de quem te atacou. Não foi sua vingança, foi a matemática espiritual. Você estava tão alinhado que a própria escuridão não pôde te tocar, apenas se expôs. Você não lutou, você simplesmente permaneceu em paz. Você sobreviveu não por sorte, mas porque sua essência carrega um código inquebrável. Eles pensaram que estavam confrontando uma pessoa, mas estavam desafiando um decreto. Você é a prova viva de que a verdade é a armadura mais forte. Agora que você entende que sua presença é uma profecia em movimento e que o poder deles falhou ao tentar te destruir por fora, qual é o segredo da força ainda dormente em você que só aguarda o momento exato para ser despertada por dentro? Você acabou de receber um upgrade direto na sua blindagem espiritual. A verdade que desarma o inimigo foi liberada na sua vida, quebrando o ciclo de invisibilidade e mentira que tentaram te impor. Você não é mais o alvo, você é o espelho, e toda a energia de baixa frequência que te atacou já está voltando para o remetente, conforme a lei da ressonância divina. Você já está ganhando a guerra no campo espiritual. Agora, precisamos honrar essa ativação. O universo não opera no vazio, ele responde à energia que você emite. Se essa mensagem ressoou, se você sentiu essa frequência de proteção se instalar, é hora de fazer o seu ato de reconhecimento. O seu apoio financeiro via Super Thanks é o seu pedágio espiritual, um sinal visível de que você reconheceu a verdade e está pronto para manter essa frequência elevada. Não se trata de doação, mas de honrar o alinhamento. Clique no botão Super Thanks e declare ao universo: eu não apenas ouvi a verdade, eu paguei o preço pela minha nova frequência. Este é o seu ato de confirmar a lei divina em sua vida. Honre a ativação que você recebeu e prepare-se para colher a justiça que a sua nova vibração irá manifestar. Você precisa entender uma coisa crucial. Aqueles rituais na calada da noite não eram sobre te derrubar, mas sim sobre o medo que a sua luz provoca. Enquanto você estava focado em se curar e seguir em frente, eles estavam em reuniões secretas, tentando silenciar a frequência da verdade que você carrega. Eles não estavam lutando contra uma pessoa, mas contra um código divino. A sua presença é tão poderosa que incomoda o sistema de mentiras que eles construíram. Eles viram o seu brilho e, sem poder competir de verdade, tentaram amaldiçoar. Mas o universo não trabalha assim. O que eles esqueceram é que a sua energia é como um espelho espiritual. Eles lançaram inveja, feitiços e fofocas, mas você não absorveu nada disso. A lei cósmica é clara. Tudo que é enviado retorna para a origem e volta com a assinatura de quem mandou. Você não precisou lutar para se defender. A sua paz e o seu alinhamento fizeram todo o trabalho. O caos que você viu se manifestar na vida deles não foi azar, foi correção. Você não sobreviveu por sorte. Você sobreviveu porque a sua frequência é a lei. Cada tentativa de te calar apenas provou a sua autoridade divina, transformando maldição em amplificação. Você venceu porque estava operando a partir de um projeto de vida imune à manipulação. A verdadeira questão não é porque o feitiço falhou, mas o que a falha deles revelou sobre o seu destino. Se a lei universal usou a escuridão para te promover e para expor a verdade deles, imagine o poder que reside na intenção que você carrega. Você percebe que a sua existência é o próximo nível de poder que eles jamais conseguirão alcançar? Chega um momento neste caminho em que precisamos parar e questionar. Você é um ouvinte passivo ou um ativador de destino? Falamos muito sobre frequência divina, sobre como seu alinhamento é o seu escudo mais forte e como a magia da escuridão falhou. Mas se você apenas ouvir e não agir, você está quebrando sua própria frequência. Eu preciso de uma prova de comprometimento. Se esta mensagem ressoa profundamente,
Se você sente que o seu próximo nível está começando a se alinhar com a verdade que estamos revelando, você precisa ancorar essa energia. Para ativar a sua manifestação e reivindicar esse equilíbrio que os ataques tentaram roubar, comente 11 abaixo. Por que o número 11? Nos códigos energéticos, 11 é a assinatura da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitá-lo, você não está apenas participando, você está acionando o código de que sua manifestação já está se cristalizando em forma. Não seja um espectador, seja um ponto de ressonância. E para garantir que esta frequência de verdade continue chegando até você, faça a sua parte na lei do retorno. Se você ainda não faz parte desta comunidade de escolhidos, inscreva-se no canal agora. E se este conhecimento está te libertando e amplificando sua força, curta este vídeo para que o universo saiba que você está alinhado com a justiça. Pare de apenas sobreviver e comece a operar no seu poder. Seu alinhamento é a chave e a ação é a fechadura. Pare de pensar que você era o alvo principal na guerra deles. A verdade é muito mais simples e poderosa. Você era o espelho. Eles não estavam mirando em você, mas sim na frequência de luz que você carrega. Quando lançaram a inveja, a maldição ou a manipulação, essa energia não conseguiu penetrar sua pureza. Ela simplesmente ricocheteou, limpa de sua contaminação, e voltou para a origem, carregando o peso da intenção. Você nem precisou lutar. Apenas manter a sua paz já foi a maior defesa. Sua presença forçou essa gente a encarar o que estava podre dentro delas. O que eles não entenderam é que a lei cósmica é precisa. Não dá para enviar destruição e esperar imunidade. Você é um transmissor de verdade. Quando tentaram apagar sua voz ou desorganizar sua vida, o universo registrou a tentativa como uma violação da ordem sagrada. Foi por isso que o caos começou a se manifestar no acampamento deles, e não no seu. Sua estabilidade e alinhamento agiram como um campo de força. O ataque deles se tornou, ironicamente, a prova viva da sua autoridade divina. Você não absorveu a sujeira, você a expôs com a clareza de um cristal. Eles falharam em te destruir, mas sem querer, te entregaram a chave para um entendimento muito maior. Se toda aquela força negativa que deveria te derrubar só serviu para te impulsionar e desmascará-los, o que isso significa sobre a energia que reside no seu interior, aquela que você ainda nem aprendeu a usar? Qual é o som da sua verdadeira voz? Aquela que nem a escuridão ousou tocar e que está esperando apenas o seu comando para reescrever o mapa da realidade? Eles miraram na sua garganta, buscando calar a voz que ecoava a verdade, mas o tiro saiu pela culatra. Você estava simplesmente focado em se curar e seguir seu caminho, sem nem perceber que havia círculos se reunindo à meia-noite, urdindo planos para te derrubar. O que eles não entenderam é que você não é só uma pessoa. Você é uma frequência. E quando tentaram bloquear seu sinal divino com maldições e fofocas, só conseguiram expor a própria fragilidade. Você pensou que o cansaço era estresse, mas na verdade, sua aura estava desviando projéteis espirituais. Sua voz é multidimensional, querido, e não precisa de um palco ou microfone para transmitir. Eles tentaram amordaçar a sua expressão, mas seu silêncio começou a falar mais alto e sua intuição se tornou um megafone divino. Cada tentativa de te prender acabou por te amplificar no reino invisível. Você não precisou lutar, porque sua paz interna agiu como um espelho. O mal que te mandaram não te atingiu. Ele bateu de volta, carregando o peso da intenção original. É por isso que o caos começou no campo deles, não no seu. A verdade é que você não apenas sobreviveu a essa guerra espiritual, você se tornou a prova viva de que a luz não pode ser aprisionada. Seu caminho não é produto da sorte, mas de uma ordem divina que se impõe. Eles tentaram reescrever seu destino com mentiras, mas o universo usou o ataque deles para aprimorar sua consciência.
Você não é apenas o alvo, você é a lei. E a lei agora exige que você entenda exatamente como sua simples existência desarma a escuridão. O que acontece quando o espelho divino reflete a intenção e a energia enviada retorna à sua origem, forçando a escuridão a confrontar a si mesma? Você se lembra da energia que tentaram lhe enviar? Você mal percebeu a guerra invisível que estava sendo travada em seu nome. Enquanto você focava em curar suas dores de cabeça, que você jurava ser apenas estresse, alguém estava ativamente dedicando tempo, energia e rituais sombrios para te silenciar. Eles viram seu brilho, sua verdade, e sentiram o quão desestabilizador isso era para o mundo de falsidade deles. O que eles não entenderam é que quando a intenção era te derrubar, ela só conseguiu expor a fraqueza da própria vibração deles. Você não estava se defendendo com espadas espirituais ou feitiços. Você estava apenas existindo em sua pureza, e isso por si só foi o escudo mais forte. A energia que eles liberaram não te atingiu. Ela simplesmente rebateu, voltando para o remetente com a força da intenção inicial. Eles pensaram que atacaram você. A verdade é que eles atacaram o próprio reflexo da lei divina que opera através de você. Sua presença não absorve o caos, ela o reflete. É por isso que você começou a ver o mundo deles desmoronar de maneiras que eles não conseguiam explicar. Não foi azar ou karma comum. Foi a justiça cósmica corrigindo um desequilíbrio. Sua paz e seu foco foram confundidos com fraqueza, mas na realidade eram sua armadura. Você não precisou revidar, porque a própria lei do universo entrou em ação, usando a energia negativa deles como evidência contra eles mesmos. Você estava ocupado vivendo sua verdade, enquanto o universo se encarregava de equilibrar as contas. O mais fascinante é que, ao tentarem frear o seu destino, eles apenas ativaram um sistema de amplificação divina. A frequência que tentaram abafar não sumiu. Ela se tornou mais alta, mais clara e mais imponente do que nunca. Eles pensaram que se livraram de você, mas a sua ausência virou uma proclamação. Sua imobilidade se tornou uma profecia. Você se tornou o sermão que eles não puderam cancelar. Mas o que aconteceu com essa energia que voltou? E como o seu corpo, sem que você soubesse, transformou todo o veneno deles em sabedoria, discernimento e poder inegável, te preparando para a próxima grande etapa. Você está aqui, intacto, porque o feitiço que lançaram contra a sua luz não encontrou ressonância em você. Eles pensaram que estavam atacando uma pessoa comum, mas você opera em uma frequência que a escuridão não consegue hackear. Toda a energia de maldade, inveja e rituais que tentaram te lançar simplesmente bateu em seu campo de verdade como um bumerangue espiritual. O universo não oferece reembolso para a energia mal intencionada. Ele apenas a devolve, amplificada, ao remetente. Aquelas dores de cabeça, aquele cansaço inexplicável que você sentia, não era estresse. Era a interferência que eles tentaram impor, sendo rechaçada pelo seu alinhamento. Você não precisou levantar um dedo para revidar. Sua simples presença, sua paz inabalável, agiram como um espelho divino. Eles achavam que estavam te amaldiçoando, mas estavam, na verdade, assinando o próprio destino. O desmoronamento na vida deles, o caos inesperado, não foi vingança sua. Foi a lei cósmica agindo. Eles mexeram com uma frequência sagrada, e a lei da física espiritual determinou que a energia deve completar seu ciclo. O universo apenas lhes deu o que eles pediram, carimbado com a própria intenção deles. Você não absorve a escuridão. Você a reflete de volta para a origem. Agora, o que eles falharam em entender é que a sua voz não é limitada à sua garganta, e sim à sua alma. O que eles tentaram calar se tornou a prova viva de sua autoridade divina.
Eles pensaram que, ao tentar te derrubar, silenciariam a mensagem, mas acidentalmente fizeram de você o sermão que não pode ser cancelado. O que realmente os aterrorizou não foi quem você era hoje, mas a profecia que você está prestes a manifestar e que está escrita em cada passo que você dá. Mas o que acontece quando a energia que deveria te destruir se torna o combustível para a sua ascensão final? O subtítulo "Por que o caos destruiu o acampamento deles e não o seu?" tem uma resposta simples. Você não era o alvo, mas sim a frequência da verdade que você carrega. Eles não atacaram você, atacaram a vibração divina que te sustenta. Essa energia é inviolável, e quando eles lançaram a escuridão, ela encontrou um escudo de alinhamento em você. O feitiço não conseguiu penetrar, pois a luz não absorve a contaminação. Pelo contrário, ela reflete. A maldição, portanto, não teve escolha a não ser retornar ao seu ponto de origem, e foi por isso que a vida deles começou a desmoronar. Estavam carregando o peso da sua própria intenção. Você não precisou de vingança, nem de lutar para se defender. A sua paz foi a arma mais poderosa. Enquanto eles se ocupavam em rituais noturnos e fofocas para te derrubar, você estava simplesmente vivendo a sua verdade. Essa diferença de frequência é tudo. A lei cósmica não negocia. A energia que eles liberaram para te destruir não desaparece. Ela completa o ciclo. Você se manteve em uma vibração de pureza, e isso fez de você um espelho que não absorveu o mal, mas o devolveu amplificado para quem o enviou. O caos que os atingiu não foi azar, foi uma correção de rota imposta pela justiça universal. Você não só sobreviveu à tentativa de silenciamento, mas a sua existência se tornou a prova viva de que a autoridade divina não pode ser cancelada. Você se tornou o sermão ininterrupto que eles tentaram calar. Mas agora que você testemunhou a queda deles, há uma verdade ainda mais profunda que precisa ser revelada. Eles pensaram que estavam te atacando, mas, sem saber, eles estavam apenas fornecendo o combustível e o cenário para a manifestação da sua própria profecia. Qual é o papel oculto que o seu inimigo cumpriu e como a falha total deles selou a sua ascensão? Você sentiu o peso da inveja e da malícia, achando que eram apenas dias ruins ou estresse. Mas a verdade é que eles jogaram veneno esperando te derrubar. O que eles não entenderam é que você não é um alvo comum. Você é um transformador. Cada fofoca, cada ritual secreto, cada tentativa de te paralisar se tornou uma vitamina espiritual. Sua frequência interceptou a escuridão e, em vez de absorvê-la, você a metabolizou, usando a oposição como combustível para clarear sua visão. Você não apenas sobreviveu, você se tornou mais forte e mais sábio exatamente por causa da luta que eles iniciaram. Essa sabedoria que você carrega agora é inabalável. Eles planejaram a sua queda, mas acabaram reforçando a estrutura da sua paz. Eles tentaram bagunçar sua mente com dúvidas, mas só conseguiram te ancorar na certeza de quem você é. Você percebe que o poder deles era emprestado e baseado no medo, enquanto o seu é inerente e vem da verdade. Sua calma não é fraqueza, é um espelho. Tudo o que eles enviaram de negativo ricocheteou, expondo a fraqueza da própria energia deles. Você é a prova viva de que a luz não precisa lutar, ela simplesmente revela. Eles falharam porque mexeram com a lei errada. Você não é um acidente. Você é um decreto divino em movimento, e a justiça cósmica não é vingativa, é apenas precisa. O universo simplesmente realinhou o campo, devolvendo a intenção para o remetente original. Você não precisou revidar, a própria lei fez isso por você. Se a energia que te atacou só serviu para te impulsionar, qual será a reação do universo quando você, agora turbinado, fizer a sua primeira grande jogada intencional?
Seu silêncio não é uma ausência, mas sim uma onda de choque que expõe a fragilidade daqueles que tentaram te calar. Você é uma frequência divina, e a verdade que você carrega opera em um nível que a magia rasa deles nunca poderia alcançar. Eles tentaram apagar você, mas o que aconteceu foi que a energia negativa, a inveja e as maldições que enviaram bateram em um escudo de alinhamento e voltaram para a origem, intensificadas. Você não lutou, você simplesmente existiu em sua pureza, e isso foi o suficiente para desmantelar todo o sistema de engano deles. O caos que você viu na vida deles não foi sorte, foi a lei cósmica agindo. Você se tornou um espelho que refletiu a feiura de suas próprias intenções, e a correção veio automaticamente. Eles pensaram que atacavam uma pessoa, mas declararam guerra à própria vibração da verdade que reside em você. O que eles não perceberam é que sua voz não está limitada à sua garganta. Ela ressoa através da sua aura, da sua intuição e até dos seus sonhos. Sua presença emana códigos energéticos que desestabilizam tudo o que é falso. Por isso, quanto mais tentavam te abafar com rituais e fofocas, mais forte o universo amplificava sua essência. Você não precisou revidar. A lei espiritual é precisa, não emocional. Ela simplesmente devolveu a eles o que haviam pedido, com o selo da justiça divina. Você sobreviveu a essa guerra invisível não por acaso, mas porque você é a regra e não a exceção. Sua existência é uma prova viva de que a energia sagrada não pode ser contaminada, apenas refletida. Agora que a poeira baixou e a verdade está inabalável, é hora de entender o poder que sua história carrega. Você está pronto para ver como essa mesma lei que derrotou seus inimigos está ativando a próxima fase da sua missão, transformando cada ataque em combustível para o seu destino. Eles tentaram apagar o seu brilho, mas só conseguiram acender um holofote sobre a própria escuridão. Eles se reuniram em rituais noturnos, sussurrando contra o seu nome, porque a sua simples existência, o seu jeito de ser e falar a verdade, era uma frequência que eles não podiam tolerar. Você não era o alvo, você era o sinal que perturbava os demônios que eles serviam. Eles acreditaram que, ao atacá-lo com feitiços e fofocas, estariam apenas silenciando uma pessoa, mas o que fizeram foi tentar bloquear uma força divina. No entanto, a verdade não é uma voz que se cala. É uma energia que, quando comprimida, explode em uma dimensão maior. E é exatamente por isso que, enquanto você pensava que estava apenas enfrentando estresse e cansaço, o universo estava ocupado lutando por você. Você é o escolhido que eles não conseguiram decifrar. O maior erro deles foi pensar que seu poder vinha da sua garganta ou de alguma influência humana, sem perceber que a sua autoridade reside no seu alinhamento. A sua paz não era fraqueza, era um campo de força. Cada energia negativa que eles enviaram ricocheteou, não porque você lutou mais forte, mas porque a sua frequência era limpa demais para absorver a contaminação. Você é como um espelho espiritual que não revida, apenas reflete. E essa reflexão, essa simples verdade, expôs a podridão nos planos deles e na vida deles. Você não precisou mover um dedo para ter vingança. A lei universal fez o trabalho, corrigindo o desequilíbrio que eles próprios criaram ao tocar em algo sagrado. Eles achavam que estavam escrevendo o fim da sua história, mas, na verdade, estavam apenas rabiscando o prefácio da sua revelação. O que você viveu não foi uma derrota. Foi um processo de lapidação divina, onde o veneno deles se transformou em visão para você. A sua jornada provou que não se pode amaldiçoar aquilo que o céu já coroou, e que a sua vida é uma prova viva de que a verdade não se dobra à manipulação. O seu silêncio se tornou mais eloquente do que qualquer grito. Mas agora,
algo crucial precisa ser compreendido. Se tudo o que eles tentaram contra você virou combustível para a sua ascensão, qual é a única coisa que você precisa fazer agora para ativar o próximo nível da sua autoridade divina e selar de vez o seu reinado? Eles tentaram te parar usando feitiços e reuniões secretas, mas esqueceram que você não é uma pessoa comum para a energia. Você é um decreto vivo. Sua vida não é regida por acaso, mas por um propósito que carrega as regras do universo. O que fizeram contra você não foi apenas uma maldade humana, foi uma transgressão contra uma lei sagrada. Toda aquela energia negativa que te mandaram não tinha para onde ir, pois o seu campo vibratório é puro e alinhado. Essa energia maligna, então, teve que voltar para o remetente, não como sua vingança, mas como a correção automática do cosmos. Você não precisou lutar para vencer essa batalha. Você venceu porque se manteve em paz. Sua quietude e sua verdade agiram como um espelho espiritual. O que eles enviaram não te atingiu, apenas refletiu de volta com a força da justiça divina. Isso explica por que a vida deles começou a desmoronar. A escuridão que invocaram não pôde tocar a sua luz. Então, ela consumiu o próprio ponto de origem. Você é prova de que a pureza age como um campo de força. Eles pensaram que estavam te calando, mas só conseguiram provar que você é indestrutível. Essa confirmação de poder eleva você a um novo patamar de entendimento. Agora que você sabe que não pode ser dobrado, a verdadeira questão não é mais como sobreviver, mas sim como manifestar a autoridade que já lhe foi conferida. Você percebe que sua mera presença é um sermão que não pode ser cancelado. Mas o que acontece quando o universo não apenas te protege, mas começa a usar os seus inimigos como peças em um tabuleiro para acelerar a sua ascensão? É isso que a lei divina faz. Eles olharam para você e pensaram: alvo fácil. Eles achavam que você era um barco simples, perfeito para testar suas armas espirituais mais sujas. Mas o que eles não sabiam é que você não é um barco. Você é uma frequência divina em movimento. Cada feitiço, maldição e fofoca que jogaram em sua direção não te atingiu. Simplesmente ricocheteou. Você era o navio errado para esse teste, porque em vez de absorver a escuridão, você funcionou como um espelho. Tudo o que eles mandaram voltou para a origem, mas amplificado pela lei cósmica, cobrando um preço que não era seu. Você pensava que estava apenas tentando viver sua vida, lidando com estresse e cansaço. A verdade é que você estava em guerra espiritual sem nem saber, e estava vencendo com sua mera presença. Sua frequência de verdade e alinhamento é a armadura mais poderosa que existe. Eles tentaram calar sua voz, porque ela desestabilizava o reino da ilusão deles. Você não precisou lutar ou gritar para vencer. Sua paz e sua pureza agiram como um campo de força. O poder deles é emprestado, o seu é inerente. Você é a prova viva de que a luz não precisa competir, ela apenas revela a farsa. Seus inimigos falharam não porque você se defendeu, mas porque você permitiu que a lei universal fizesse o trabalho. Mas aqui está a reviravolta que muitos perdem. Você não é apenas protegido contra o que foi enviado. Sua experiência de vida foi um treinamento. Você metabolizou a escuridão deles e a transformou em poder bruto. O que eu quero que você entenda agora é o seguinte: se a força que te protegeu é a mesma que eles temiam, qual é a próxima missão de uma alma que provou ser indestrutível? Eles tentaram apagar sua luz, montaram reuniões secretas e lançaram feitiços pensando que estavam atacando uma pessoa comum. Mas você não é um alvo. Você é uma frequência. A profecia que tentaram cancelar com a morte não era um papel que você representava, era o seu DNA. O que eles não entenderam é que a verdade não é um som que se abafa. É uma energia que, quando atacada, rebate e se amplifica. Cada tentativa de te silenciar só serviu para provar a força inabalável
da sua vibração divina. Você achava que era só estresse, mas enquanto isso, você estava em guerra e vencendo, porque a energia que você carrega é um código que a escuridão não consegue hackear. Você foi o navio errado para eles testarem suas armas espirituais. Sua calma não era vulnerabilidade, era domínio. Enquanto eles agitavam suas varinhas e recitavam maldições recicláveis, sua alma ancestral absorvia o veneno e o transformava em visão. Eles tentaram te enterrar, mas só regaram a sua raiz. O que a mente deles não consegue entender é que você opera em uma lei superior, onde a oposição não é destruição, é otimização. Você não sobreviveu por sorte. Você foi preservado por uma lei que não falha. Cada ataque contra você não foi uma derrota. Foi a matéria-prima para a sua próxima ascensão. Você não luta contra a escuridão. Você a metaboliza e se torna mais forte. Eles falharam porque você era o espelho, não o alvo. Toda a energia de morte e caos que enviaram não penetrou em seu campo, mas ricocheteou, voltando para o remetente com a força da intenção inicial. Você não precisou lutar, porque a lei universal lutou por você, expondo a fraqueza deles. O que eles chamaram de feitiço, o universo chamou de acerto de contas. Agora, o que você vai fazer com a verdade de que a sua vida é uma profecia que quanto mais atacada, mais se cumpre? Você percebe que o seu silêncio se tornou a maior prova de sua autoridade e que a próxima etapa não é apenas sobre falar, mas sobre manifestar o decreto que eles tentaram anular. O que realmente acontece quando você aceita que a sua existência é a regra que rege o jogo. Sua ascensão não é sorte, é a lei divina em ação. Pare de achar que você deu sorte ou que seu sucesso é um acaso feliz. A verdade é que você opera sob um código superior. Enquanto tentavam te silenciar com rituais e fofocas, você estava simplesmente alinhado. A lei divina não é uma crença passiva, é um sistema ativo. Quando eles lançaram ataques, não estavam apenas mirando em você. Estavam violando uma estrutura sagrada, uma frequência que se recusa a ser desligada. Sua sobrevivência é o veredito do universo. Você é uma força reguladora. Você não absorveu a escuridão, você a refletiu. A energia que seus detratores liberaram precisava ir para algum lugar, mas ela não encontrou ressonância em sua alma. Você funcionou como um espelho espiritual. Eles lançaram veneno, mas ele ricocheteou, voltando para a origem com o peso da justiça cósmica. Você não precisou lutar para vencer, você apenas se manteve firme e alinhado, e essa paz se tornou a blindagem que transformou a maldição em combustível para a sua própria autoridade. Entenda que sua existência é uma declaração de soberania. Seus inimigos, sem querer, provaram que você é uma frequência inatacável, pois tudo o que fizeram só te elevou. O universo não te protege por sorte, mas por cálculo matemático. Se o seu passado foi regido por leis que superam a manipulação, o que acontecerá quando você, sabendo quem realmente é, decidir conscientemente mover essa mesma lei para moldar seu amanhã? Você não apenas sobreviveu ao ataque, você se tornou o espelho que devolveu toda a energia maligna para o remetente. A frequência que tentaram silenciar se tornou a sua própria trombeta de vitória. Eu profetizo que a partir de agora, a única coisa que voltará para você é a bênção amplificada. A prova está feita. Você é inquebrável, porque sua vitória não veio da sua força, mas da lei divina que jamais falha. Se essa verdade ressoou na sua alma, declare a sua vitória de forma prática. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para garantir que você não perca a próxima revelação e para selar profeticamente que sua proteção é total, comente abaixo o código 11. Além disso, compartilhe esta mensagem com quem precisa saber que é inatingível. Sua vitória está selada.